libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Então, que nessa tarde nós possamos crer que o Senhor, Ele tem todos esses atributos disponíveis para nós. Que o Senhor está conosco, que Ele é a nossa rocha, que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso escudo, que Ele é a nossa força. O Espírito Santo está acessível a nós nessa tarde. O Espírito Santo está disponível a nós. E eu confesso para vocês que eu sinto no meu coração que essa obra é um privilégio tão grande aqui, que eu me alegro todas as vezes que nós estamos reunidos aqui neste lugar. Eu queria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos louvar ao Senhor hoje à tarde. Nós vamos entregar a nossa vida a Deus. E que você possa abrir o seu coração e se derramar na presença do Espírito Santo. Porque grandes coisas Ele tem para nós hoje. Quantos creem nisso? Quantos creem que grandes coisas o Senhor tem para nós? Aleluia. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos aqui. Porque, Pai, o Senhor separou esse tempo para nós. Deus, eu te louvo pelo privilégio, Senhor, de nós buscarmos a Tua face, de buscarmos a Tua presença, Senhor, neste lugar. Então, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Teu nome, Senhor. E que Espírito Santo, Senhor, se faça presente. O Senhor tenha liberdade para agir no nosso meio. Ah, Pai, em nome de Jesus, obrigado. Recebe os nossos louvores, recebe a nossa adoração, porque com coração grato nós entoamos a Ti, Pai. Então vem neste lugar, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que você possa abrir os seus lábios e louvar o Senhor nessa tarde. Glória a Deus. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar.
Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Oh, nós queremos beber da tua fonte, Jesus. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Você pode erguer suas mãos aos céus e cantar: Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Se Ele é teu Salvador, erga suas mãos aos céus e aplauda o Senhor nessa tarde. A palavra de Deus, ela vai dizer que a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular. E quando isso é dito na palavra, diz que a pedra angular é a pedra que vai dar o direcionamento onde qualquer coisa que for construída nela vai ter um padrão. E essa pedra angular se chama Jesus Cristo. Aquele que dita o padrão da minha e da sua vida, aquele que nos diz o que fazer, aquele que nos direciona, aquele que dá sentido para os nossos caminhos, para as nossas decisões, aquele que responde às nossas orações, aquele que olha para a minha dor, para a sua dor e diz que ainda tem jeito, aquele que olha para mim e para você e fala: ei filho, ei filha, eu não desisti de você, ainda que esteja difícil, ainda que a tempestade venha, ainda que a noite ainda se prolongue, a palavra de Deus diz: o sol voltará a brilhar em algum momento. Então, se você puder, coloque a mão no seu coração nessa manhã, nessa tarde, e cante assim: digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Declare isso. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do
amor que faz mudar o mundo. Diga: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, tu és santo, Senhor. Tu és santo. Você pode glorificar o Senhor onde você está? Abra seus lábios nessa tarde, abra sua boca nessa tarde. Permita que Ele escute o clamor do seu coração. Ele só veio aqui escutar o que você tem a dizer, querido. Ele veio aqui porque Ele tem um encontro marcado comigo e contigo. Permita Ele ouvir o clamor que sai do seu coração. Em nome de Jesus. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Se você crê nisso, você pode repetir. Eu vou construir. Cante. Isso. Vamos. Não és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Você pode erguer as suas mãos e cantar. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Há uma presença real de Jesus aqui neste lugar. Você pode adorá-lo. Você pode exaltar onde você estiver. Existe uma doce presença dele aqui hoje. Esse Deus grande, esse Deus poderoso, esse Deus que é vitorioso, que a palavra nos garante. Que a palavra nos diz que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para o nosso Deus. Que você possa adorá-lo. Que você possa adorá-lo. Declare isso. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. Teu nome imutável é. Lutamos com armas de fé. Glória a Deus. E nada irá resistir.
sobre a sua vida, as montanhas irão se romper. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, imutável é. Oh, nós cremos que além do seu nome que nunca muda, Jesus, nós cremos que a tua bondade ela é eterna. Nós cremos, Senhor Jesus, que aquele que prometeu é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Como um trovão, Declare isso. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Ei, querido, João capítulo 11 vai contar a história de Lázaro. Lázaro estava morto. E na história vai dizer que Maria, ela se prostra diante de Jesus e fala assim: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas Marta, a irmã dela, que veio um pouco antes, fala a mesma frase. A pergunta é: qual a diferença de uma pessoa para outra? É porque o coração de uma estava tentando colocar Jesus na parede para falar assim: você precisa resolver a minha causa. Você é meu funcionário, você é a pessoa que tem que fazer o que eu peço. O coração da outra diz: Senhor, eu dependo da tua vontade. Senhor, eu dependo do teu agir. Senhor, eu dependo do seu querer. O coração de Maria, a Bíblia diz que ela se lançou aos pés de Jesus. E sabe, ali tem uma caixinha de oração que muitos pedidos nunca serão atendidos. Sabe por quê, querido? Porque muitas pessoas que entram por essa porta aqui querem colocar Jesus na parede para falar assim: ou você faz ou você faz. Mas sabe qual vai ser o pedido que vai ser resolvido ali? Sabe qual vai ser a oração que Deus vai responder essa tarde na sua vida? Aquela que você vai colocar diante do Senhor como: Senhor, eu dependo da tua vontade. Senhor, eu dependo do teu querer. Senhor, eu preciso de ti. Ei, querido, a sua atitude de adorar ao Senhor, a sua atitude de se entregar à vontade dEle é o que vai mudar a sua história. Não é você colocá-lo na parede, não somos nós que ditamos aquilo que o Senhor tem que fazer. É Ele que faz, é Ele que responde. Então hoje, aí onde você está, abra o seu coração em adoração ao Senhor. E se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele responder, Ele é Deus. Mas se Ele não responder, Ele permanecerá sendo Deus, pois Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele nunca perdeu o controle, querido. E às vezes a gente se desespera, como Marta e Maria se desesperou. E
E a gente pensa, será que tem saída? Será que tem chance? Será que tem jeito? Será que tem resposta? Será que tem solução? Ei, querida, a solução só é uma. É a gente se colocar diante do Senhor. É a gente se prostrar diante dos pés dele. Então, onde você está, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e comece a se entregar a ele. Enquanto nós cantamos mais uma vez esse refrão, vai se entregando a ele. Vai entregando as suas causas e vai confiando que é ele que responde a sua oração. É ele que fala contigo. É ele que traz a resposta. Não somos nós aqui. Não é o pastor, não é o pregador da tarde. É Jesus a resposta para a sua vida. Jesus é a solução para a sua causa. Jesus, apenas Jesus. Apenas Jesus. Nossa vida nas suas mãos, Senhor. Vitorioso és na tempestade. Nós entregamos as nossas causas, Senhor. Teu nome falível é por quem tu és. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é por quem tu és, Senhor. Imutável é. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem alto nesta hora. Você pode adorá-lo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Pode sentar. Já quero chamar aqui o Barreto à frente. E antes de nós passarmos para a palavra, você vai levantar de novo, já, tá bom? A gente vai fazer um momento agora de intercessão. Eu quero chamar aqui a Carol. Vem cá, Carol. Nós publicamos lá no grupo, né? Acredito que todo mundo esteja no grupo. A Carol vai precisar fazer uma cirurgia de urgência. Hoje ela teve a resposta do plano, que foi aprovado. Pode glorificar mesmo. E o plano vai cobrir uma parte, né, da cirurgia, que é uma cirurgia bem complexa. E nós vamos orar porque eu creio que o Senhor já preparou a equipe médica, o Senhor já preparou todas as coisas. E eu sempre falava para ela que no tempo certo ia acontecer. E que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, nós cremos nisso, e nós vamos declarar isso sobre a vida dela agora. Eu queria que você ficasse de pé, você desse suas mãos para cá. Vem cá, Malba, que é a mãe da Carol, que está super ansiosa. E eu queria que o Barreto fizesse essa intercessão. Vem para cá. Quantos creem que Deus é o Deus dos milagres? Quantos creem que o Senhor pode fazer infinitamente mais na vida dessa jovem? Dessa moça que está sofrendo com isso há tanto tempo. Mas que chegará o tempo de se findar. Eu creio. Eu creio. Vamos orar, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. Às vezes, quando a gente fala que alguém está enfermo, que alguém está passando por um problema, às vezes a gente ora porque é os outros. Agora, se coloca no lugar dela. Pensa que é a tua filha, ou pensa que é a sua mãe que está nessa situação. Como é que você oraria? Da mesma forma? Ou você rasgaria o céu, não calaria a tua voz até Deus ouvir? Né? Vamos orar. Irmã, eu creio que Deus pode até te impedir de você fazer a cirurgia. Porque se Ele quiser, Ele pode te curar hoje. Amém? Se Ele quiser. Mas a nossa obrigação como servo de Deus, a gente precisa orar. E vamos clamar a Deus pela sua vida. Soberano e eterno Deus, aquele que detém o poder e a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Diz a tua palavra, diz que agindo Deus, quem impedirá? Senhor, nós queremos te suplicar a tua graça e a tua misericórdia sobre a vida dessa jovem. Eu não sei qual é o problema que ela está passando, mas isso tem roubado o sono, tem roubado a paz, tem trazido tristeza e preocupação para todos aqueles que a amam.
Senhor, em nome de Jesus, faz aquilo que o médico não pode fazer, faz aquilo que a medicina não pode fazer. O Senhor deu autoridade e sabedoria para o homem, para operar através da medicina. Mas se o Senhor quiser hoje, essa mulher pode sair daqui hoje curada, transformada, restaurada, para contar o testemunho do Deus vivo e poderoso que tu és. Mas se o Senhor permitir que ela passe por essa cirurgia, Deus, vai preparando tudo, vai preparando anestesista, vai preparando hospitais, vai preparando papéis, vai guiando a mão daquele homem, Senhor, para que a tua filha possa ter uma pronta recuperação, que ela possa voltar a este lugar testemunhando que o Deus que permitiu ela passar por cirurgia é o mesmo que a sustenta e está aqui de pé para testemunhar que o Deus que nós servimos, Ele faz milagre. Nós entregamos a vida à tua filha nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Poder sentar, queridos. Perdão. Tá bom. A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Para mim é uma honra e um privilégio poder voltar aqui. Ô irmão, o irmão não está de terno não. Eu só venho aqui quando o irmão está de terno e... Entendeu? Isso aí está me deixando encabulado. Vou começar a vir de camisa também. Tô brincando, amado. Isso é brincadeira, tá? Queridos, eu gostaria de ler uma passagem com vocês que está no livro de Esther, capítulo 4, a partir do verso 9 até o verso de número 16. O livro de Esther é um livro da Bíblia que nenhuma vez você vai ver citado o nome de Deus, mas que você vai, ao lê-lo e percebê-lo, ver que foi ele quem escreveu essa história. Os dedos de Deus escreveram, mesmo sem precisar citar o nome dele. Esther capítulo 4, verso 9 diz assim: Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que a de morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que ela viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para comparecer perante o rei. Estas palavras de Esther foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas, quem sabe, não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha? Então Esther pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: Vai, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Querido, se me permite, eu gostaria de voltar para trás um pouquinho, para que a gente possa entender um pouco sobre isso. O povo de Israel, ele tinha sido levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor, por desobedecer Deuteronômio capítulo 28. E o povo ficou cativo ali durante 70 anos. Depois levanta um outro império, chamado Medo-Persa, governado pelo rei Assuero, derruba Nabucodonosor e pega todos os judeus e levam para a Pérsia. Nesse contexto, o rei Assuero é rei lá na Pérsia, e os exilados, que eram judeus, estavam lá, morando e vivendo. Eles tinham as suas vidas próprias, tudo, mas eles eram exilados, não estavam mais em Israel e também não eram escravos.
Eles podiam trabalhar, eles podiam se sustentar, eles tinham, só que eles ficaram presos sob o domínio de Assuero, que era o rei da Pérsia. Pois bem, Assuero assume o reinado, e quando ele assume o reinado, ele dá um banquete durante 180 dias. Está lá em Esther capítulo 1. Durante 180 dias, para mostrar para os príncipes, para os governantes, a grandeza do seu reino. Durante esse período que ele está celebrando, as pessoas vendo, o rei Assuero, ele governa sobre 127 províncias. Imagina o tamanho desse reino que era. Diz a Bíblia que era de Antioquia até a Índia, o domínio do governo desse homem. Então, ele pega, já depois de 7 dias de banquete, que ele dá um banquete para todos os príncipes, todos os governadores, todas as pessoas importantes daquela região, ele dá um banquete durante 7 dias. Depois de ter bebido bastante, ele chama a rainha Vasti, que era sua esposa e era rainha do reino, para que pudesse ser apresentada para os príncipes, porque ele a achava belíssima e queria expor essa beleza para os outros. Quando ele expõe isso, Vasti dá uma resposta para ele dizendo: não vou. Irmãos, para a gente poder entender isso, uma esposa chegar para o marido quando ele pede alguma coisa hoje, tudo bem. A gente tem que entender que Assuero era rei. E uma mulher chegar para o rei e dizer que não vai, ele está sendo insubmissa, insubordinada. E aqui eu aprendo algumas coisas, irmãos. Que apesar do rei ter ficado irado, com raiva, ele não toma uma decisão de imediato. Se você for ler, a Bíblia diz que ele vai se aconselhar com os sábios da época. E a Bíblia também diz que o rei Assuero, detentor de grande poder, somente 7 pessoas tinham acesso direto ao rei, ou para aconselhar, ou para conversar com ele, ou para instruir de alguma coisa quando o rei chamasse, ou ele também tinha a liberdade para adentrar aonde o rei estivesse. Essa lei que Esther está falando, que se uma pessoa se apresentasse diante do rei sem ser chamado, não valia para esses 7, porque esses 7 tinham direito de entrar na presença do rei. Eram os seus conselheiros mais próximos. E esse homem, apesar da insubordinação e da ira que ele ficou da rainha Vasti, ele não tomou uma decisão de imediato. E aqui é uma coisa que a gente sabe, mas que vale a pena repetir. A gente não pode tomar decisões em momentos de ira e de raiva. Porque geralmente a gente faz besteira. Corrige filho na hora errada, dá uma resposta para um chefe na hora errada, dá uma resposta para um amigo seu, uma pessoa próxima, na ira, de uma forma errada. Então esse rei demonstra para nós uma sabedoria, a ponto de consultar. Esses 7 homens se reúnem e falam: rei, não é certo o que a rainha Vasti fez. Não é certo. Nós te sugerimos que o senhor levante uma outra rainha. Essa mulher perca a posição de rainha, porque não somente ela desobedeceu o senhor que é marido, mas desobedeceu o reino. E essa fama poderia ser abrangida para toda a região. Todas as mulheres teriam o direito de negar a autoridade do seu marido naquela época, tá, irmão? Não estou falando isso para hoje, não. Naquela época. Então, o que o rei fala? Gostei do conselho. Separa para mim moças que sejam virgens, que sejam treinadas, preparadas, educadas. Essas mulheres vão passar 1 ano no palácio, aprendendo a como se comportar, a como agir, como comer, como se apresentar diante do rei, sendo tratada com os cabelos, né? Passa uns creme no cabelo, passa uns creme no rosto. Essas mulheres vão ser preparadas. Depois eu vou escolher uma. Irmãos, quem não obedece regras, quem não obedece ordens, quem não está preparada para obedecer, perde a coroa. Vasti foi uma mulher que teve tudo e largou por causa de uma insubordinação. Olha, cuidado com aquilo que a gente fala. Eu estou falando no ambiente de trabalho, tá, gente? Mas isso é para tudo na nossa vida. Insubordinação dentro de igreja, subordinação dentro de casa. Filhos hoje sendo insubordinados aos pais ao extremo. Tu fala, retruca. Eu que sou mais velho,
Se eu negasse alguma coisa para meu pai, só de olhar eu já sabia que alguma coisa estava errada. E eu falei assim, acho que a gente se acerta em casa. Era sempre o papo lá. Não, fica tranquilo. Galinha de casa a gente não corre atrás, né? Então a gente se acerta em casa. Quem é insubordinado perde oportunidades na vida. Vasti foi destituída porque era uma insubordinada. Às vezes a gente pode ter coroa, mas se a gente não tiver caráter, a gente cai de lá. Vasti perdeu a coroa porque não teve caráter. Pois bem, nesse contexto, Esther é escolhida, está lá em Esther capítulo 12, verso 17. Esther é escolhida pelo rei Assuero para ser a sucessora de Vasti. Essa mulher que era exilada, isso é que é importante entender. Gente, a gente não está num país livre, que a gente pode se candidatar. Aquela mulher não. Ela não era do povo persa, ela era uma exilada, mas em nenhum momento essa mulher, ela denunciou ou verbalizou, dizendo para ela que, para o povo, que ela era uma judia. Ela não merecia estar, não, ela ficou calada. Porque o seu pai, Mordecai, que na verdade não é pai, Esther foi uma menina que perdeu os pais muito jovem. Mordecai era primo dela e adotou essa menina como filha dele. E ensinou, instruiu, habilitou, capacitou, orientou, orou, intercedeu, fez tudo o que um pai faz por uma filha. E deu um conselho para ela: quando você chegar no palácio, não diga que você é judia. Não diga. Vai lá, a gente é exilado, não fala nada. Você foi escolhida. Pois bem, quando Esther é escolhida pelo rei Assuero para subir o reinado, Mordecai fala uma coisa para ela: obedeça tudo que o rei mandar. Seja uma mulher sábia, seja uma mulher paciente, seja uma mulher que está ali para edificar o reino. E Esther foi uma pessoa que foi capacitada em todos esses requisitos. Agora imagina o seguinte: você, depois que você é escolhido rainha, diz a Bíblia que Esther continuava a obedecer às ordens de Mordecai, que era seu pai. Irmãos, isso aí é uma grande honra para quem alcança status e posição. Porque na maioria das vezes, quando um ser humano ele é exaltado por Deus, a única coisa que ele não quer mais é obedecer. Ele acha que chegou no ápice, ele acha que chegou aonde ele poderia chegar, então não precisa dar mais satisfação para ninguém. Esther, ela não está dando um ensinamento aqui hoje que, independente da posição que a gente ocupa, a gente precisa continuar obedecendo ordens. E principalmente dos pais. Sabe? Isso daí me dá uma alegria no meu coração quando eu vejo esse versículo, porque quantas pessoas você e eu conhecemos que depois que chegou a alguma altitude passou a ter nariz em pé, arrogância nas palavras, quer tratar os outros como um insubordinado, como um ninguém, mas Esther não. Esther, mesmo chegando na posição de rainha, continuou sendo submissa e obediente a ordens. Queridos, a gente precisa entender muitas coisas. Muitas coisas. E eu gostaria de falar sobre dois personagens. Eu comecei falando sobre Esther, mas o meu foco hoje é sobre Mordecai. Esse homem que em todos os momentos procurou cuidar da sua filha, dirigir e levá-la para os melhores lugares ao ponto dela ser escolhida rainha. Esse homem, ele mesmo sendo pai da rainha, não podia verbalizar, não podia se identificar como pai, porque ele era um judeu exilado. Ele continuava lá. Ele não estava no palácio, mas diz a Bíblia que ele ficava à porta do palácio. Esse homem, ele está lá um dia, ouvindo, na porta do palácio, ouvindo dois servos do rei conspirando contra o rei para o matá-lo. Para matá-lo. O que Mordecai faz? Mordecai escuta essa conspiração, vai até Esther, conta o que está para ela e ele fala: conta para o rei. Esther conta para o rei que tinha duas pessoas tentando assassinar o rei. Esse homem, o rei depois vai, averigua o que aconteceu e realmente aquela palavra de Mordecai era verdade, sabe? E o que o rei faz? O rei fala assim: escreve no livro das crônicas do rei que Mordecai hoje livrou o rei de um assassinato.
Esse homem não estava no palácio, esse homem não estava nas melhores posições sociais, mas ele escutou alguma coisa. E isso me faz lembrar, irmãos, quando alguma informação chega ao nosso ouvido, o que a gente faz? A gente omite? A gente ignora? Ou a gente se posiciona? O que a gente faz com as informações que chegam pra gente? Eu não estou falando de fofoca não, porque fofoca é você pegar ou ouvir aquilo que não é verdade e contar para os outros. Eu estou falando de coisas que são reais. Quando um problema chega para você, o que você faz? Você se omite do problema? Está com um problema em casa, aconteceu um problema, você se omite do problema? Você se esconde do problema ou você se posiciona? Irmãos, Deus, nessa tarde, tem algo para falar conosco através da vida de Mordecai. Tem coisas que vão chegar nos nossos ouvidos. E o que a gente vai fazer? A gente vai se omitir? Vai se esconder? Ou vai se posicionar? Não, isso que você está fazendo é errado. Não, isso que você está fazendo não está certo. Isso não estou falando só de Bíblia não, irmão. Estou falando de vida com Deus. Vida secular. Sabe? O que nós temos feito? Mordecai vai e denuncia isso. Denuncia. O rei escuta e não dá recompensa para ele. Porque muitas das vezes a gente pensa que a gente precisa ser recompensado para tudo. Pelo homem. Só que existe um Deus no céu que conhece a nossa vida. Nada, irmão, passa batido diante dos olhos de Deus. Nada que nós fazemos, pensamos ou falamos fica escondido de Deus. A gente pode esconder do nosso marido, do pai, da esposa, do filho, do chefe, mas de Deus não tem como esconder. Só que Deus não recompensa na hora. Deus registra no livro. Uma hora tu vai receber a sua recompensa por ser verdadeiro, por ter se posicionado. Mordecai se posicionou contra o pecado, porque assassinato é pecado, principalmente naquela época, contra o rei. Então Mordecai se posiciona. Irmão, será que a gente tem se posicionado diante de Deus? Quando a gente escuta alguma informação, ou a gente deixa de lado? Não, deixa para lá. Deus está vendo a minha vida e está vendo a sua vida. Deus está vendo aquela... Enquanto você não sabe da informação, mas chegou, você tem responsabilidade sobre ela. Por isso que é muito melhor você não saber do que saber e não fazer nada. Sabe? Mordecai, e continua. No capítulo 2, rainha Esther é considerada rainha. É elevada ao posto de rainha. No capítulo 3, começa o capítulo 3 dizendo: o rei Assuero escolhe Amã. Amã era um dos príncipes da Pérsia para ser o maior de todos os príncipes. E todo aquele que visse Amã tinha que se prostrar diante dele. Só que diz a Bíblia que Mordecai não se prostra. Porque se você for analisar, irmãos, e eu fui estudar isso também, Mordecai, a Bíblia, Amã diz a Bíblia que ele era um agagita. Agagita é um descendente do rei Agag. E o rei Agag é um descendente dos amalequitas. Amalequita era um povo que Deus decidiu destruir. Por quê? Está lá em Êxodo capítulo 17. O povo de Israel estava saindo do Egito, fraco, 430 anos de escravidão. E esse povo, eles são atacados covardemente pelos amalequitas. E Deus decide no seu coração, por causa da covardia dos amalequitas, destruir o povo. Dá vitória a Israel e pronto. Então esse homem é um descendente dele. Mordecai não é bobo, conhece a história. Mordecai, um judeu, conhece. Ele falou assim: eu não vou me prostrar para um amalequita. Irmãos, Deus quer falar conosco alguma coisa. Será que eu e você, a gente tem se prostrado diante do inimigo da nossa alma? Sutilmente. Se ele vier vestido aqui de chifre, tridente na mão, você não vai se prostrar. Mas sutilmente, às vezes a gente tem se prostrado diante do inimigo da nossa alma. Será que eu e você, nós podemos aprender o que com Mordecai? Será que a gente vai se prostrar? Deus olha para Mordecai diante de toda aquela situação e diz: gostei do meu servo. Ele não se prostrou diante do pecado, ele confessou o pecado, denunciou o pecado e não vai se prostrar diante de um inimigo dele. Mordecai simboliza aqui, irmãos,
um homem que tem princípios, um homem que tem propósitos. Só que o diabo, quando eu e você resolvemos resistir a ele, não se prostrar diante dele, diante de uma mentira, diante de uma falcatrua, diante de uma situação ridícula que muitas das vezes se levanta para nós, e a gente está lá, tá certo, pode fazer, não tem problema não, sabe? Não, irmão, isso é pecado. Se posicione. Se posicione, porque Deus que está no céu, que não deve nada para ninguém, está vendo e vai te honrar. O que acontece com Mordecai? Mordecai não se prostra. Contam para Amã que ele não se prostra. Amã fica irado. E fala assim, Mordecai, por que você não se prostra diante de mim? Ele fala assim, primeiro porque eu sou judeu. Aí ele se revela. Irmãos, tem horas que a gente tem que saber a hora certa de abrir a boca. Tem hora que a gente tem que saber a hora certa de calar a boca. Mordecai abriu na hora certa. Aniquilado. O que Mordecai, ao ouvir esse decreto, faz? Ele se cobre de pano de saco e cinza em sinal de humilhação. Mordecai está do lado de fora do palácio, irmão. Mas Mordecai está sabendo de tudo. Esté está dentro do palácio e não sabe de nada. Irmãos, cuidado quando Deus te levantar, para que o palácio não segue eu e você. Eu creio que nessa tarde, essa palavra de Deus aqui é porque tem gente aqui que vai ser honrado. Você vai subir a lugares altos. Tem pessoas que estão aqui, que vão ser chamadas para ocupar os lugares altos. Mas que você, quando chegar lá, você tenha propósitos. Não se perca dentro do palácio. Não se fique encantado com a beleza do lugar e se esqueça do propósito para que Deus te colocou naquele lugar. Eu não sei você, irmão, mas Deus já me levou para lugares que eu perguntei assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sabia o meu propósito, mas Deus me colocou lá. E eu falei assim, o que o Senhor quer de mim aqui? Qual é a alma que o Senhor quer que eu alcance nesse lugar? De repente vai ser uma faxineira, tá, irmão? Porque para Deus não tem esse negócio de chefe e faxineira. É alma. De repente é o teu chefe. De repente, é a denúncia que ele vai te usar naquele lugar para você ser um denunciador de erro, mas que você tenha propósitos. Mordecai está do lado de fora, mas ele se humilha diante de Deus e falou, Senhor, o nosso povo não pode ser exterminado. Irmão, eu vou fazer uma pergunta aqui que é para mim. É para a igreja e é para mim porque eu faço parte da igreja. Há quanto tempo eu e você, a gente não dobra o joelho, rala, chora, pranteia pela igreja do Deus vivo? Não estou falando pelos nossos problemas pessoais. Meu filho, olhar pelo meu filho é mole. Estou cheio de problema com ele. Orar pela minha esposa? Tranquilo. Mas e pela igreja do Deus vivo? Há quanto tempo eu e você, a gente não chora na presença de Deus pela igreja, que está se perdendo muitas das vezes, passando por lutas terríveis. Mas a gente não chora para permanecer aquele irmão que está fraco, que está lutando todo dia contra o vício.
E eu e você, a gente só chega assim, não, esse irmão não dá muito testemunho. Você não sabe a luta que ele está passando todo dia para estar de pé. Sabe? Mordecai está do lado de fora do palácio e sabe tudo. Esther está dentro do palácio e não conhece nada. Aí Mordecai se veste de pano de saco e cinza. Isso chega até o ouvido de Esther. Esther pega roupas e manda levar para Mordecai. E Mordecai se recusa a vestir o que ele está vestindo. Pano de saco e cinza. Porque ele está se humilhando diante da presença de Deus. E por que ele rejeita as roupas que foram doadas por Esther? Porque Mordecai conhecia o seu propósito. Esther estava dentro do palácio e não sabia qual era o propósito que ela estava lá. Irmãos, Deus, mais uma vez, está preparando pessoas aqui. Eu não sei quem é, irmão, mas essa palavra eu creio que é para pessoas aqui. Que vão ser levantadas, mas quando você for levantado, irmão, vai preparado para saber qual é o propósito que Deus quer te usar naquele lugar. Mordecai era um homem que não aparecia para ninguém, mas estava lá ensinando, sustentando, ajudando, capacitando Esther para ser a rainha que Deus ia usar. Esther não sabia qual era o propósito dela. Mordecai estava fora do palácio e sabia. Eu vou levantar essa menina para fazer a diferença e salvar o meu povo. Você leu aqui 18:2. O Deus libertador. Existe um propósito nessa tarde aqui sobre libertações aonde você for. Aonde você for. Pois bem, Mordecai fala para ela, não vou vestir isso. Avisa para Esther. Aí eu entro naquilo que eu ia falar. Avisa para Esther, para você se revelar para o rei Assuero, que você é judia. E diga para ele, para interceder pelo seu povo. Esther, cheia de medo, e eu entendo, porque o medo é algo que a gente não consegue controlar. Esther, cheia de medo, diz para Mordecai, Mordecai, eu não posso me apresentar diante do rei, porque diz pela lei persa, todo aquele que se apresenta diante do rei sem ser chamada, é digna de morte, a não ser que ele estenda o cetro e diga que ela está perdoada, que ela pode falar. E tem 30 dias, Mordecai, que eu não me apresento. Isso está lá no versículo 11. E Mordecai dá uma palavra dura para Esther. E fala assim, não pensa que por você estar no palácio, se a lei chegar para acabar com todo mundo, você e a sua casa vão ser liberadas. Não vão, porque você vai morrer. Mas se você não fizer nada, imagina um homem cheio de Deus. Deus levanta uma mulher para ocupar um lugar de destaque para ser usada por ele. Mas ela, com medo, não quer se apresentar diante de Deus. Mordecai fala, Deus vai levantar uma outra maneira de liberar o povo de Israel. Mas você e a sua casa perecerão. Irmãos, nessa tarde aqui, de repente você não vai estar em lugares altos. Mas de repente Deus quer te usar como um Mordecai da vida, para que você seja um despertador de propósitos. Tem pessoas aqui que não vão estar no palácio, mas você vai ajudar muita gente a chegar no palácio. E nessa trajeto de chegar nos lugares altos, você vai ser preciso, você ser um Mordecai, que é um despertador de propósito. Pessoas que estão lá, não sabem o que vão fazer diante de Deus. Qual é o objetivo? Mas você, como Mordecai, vai ser uma pessoa que vai auxiliar essa. E vai despertar propósito na vida de pessoas que não sabem. Não sei porque eu caí aqui, não sei. Eu sei, Deus te colocou aqui para isso. Para você ser boca de Deus. Para alimentar muitas pessoas que precisam. Para que você possa ser liberal e ajudar a liberalidade com outras pessoas. E Deus vê você, Deus vê as pessoas verem Deus na sua vida através disso. Irmãos, a gente precisa entender isso. Talvez eu nunca seja um homem de palácio, mas eu posso ser um Mordecai, um despertador de vidas, com propósito de ajudar, com o propósito de ser um contribuidor da obra de Deus. Mordecai fala essa palavra para Esther. Esther entende
o medo sai. E é uma coisa estranha, irmãos. No capítulo 2 de Esther, a gente vê Deus exaltando Esther. No capítulo 3, parece que é antagônico. Porque se Deus abençoou o povo de Israel, colocando ela como rainha, como é que no capítulo 3, Deus levanta um homem para perseguir o povo e dá uma sentença de aniquilação daquele povo? Não parece antagônico? Parece que Deus é esse, que uma hora me abençoa, na outra hora está puxando a minha rasteira. Parece que Deus está abrindo uma porta aqui, da outra está fechando ali. Eu oro por uma cura aqui, a cura acontece, mas de repente eu estou com um problema no meu relacionamento em casa. Que Deus é esse? Irmãos, Deus, Ele tem uma maneira de trabalhar que a gente não consegue entender. A gente não entende. Por que Ele está fazendo isso? Por que isso? Mas tudo na nossa vida tem um propósito, irmão. Eu e você, a gente não pode estar entendendo qual é o propósito de Deus. Porque se Deus não permitisse que Amã fosse honrado, Amã jamais teria verbalizado que queria exterminar o povo. Então tem horas que Deus permite que o inimigo da nossa alma, ele tenha um aparente sucesso, só para demonstrar qual é a intenção do coração desse homem. Sabe? Esse homem, Amã, no dia da sua ira, ele fez um sorteio. Vamos sortear aqui um dia para exterminar o povo hebreu. E diz a Bíblia que a sorte caiu no dia 13 do mês de Adar. O mês de Adar, irmãos, eu fui pesquisar, o mês é entre mais ou menos fevereiro e março. É um mês que celebrava para os inimigos de Israel a morte de Moisés, porque Moisés morreu no dia 7 do mês de Adar. Então ele, nada melhor do que exterminar o povo judeu, no mesmo mês que o mesmo líder deles, o grande líder do povo de Israel, que foi Moisés, morreu, para a gente acabar com a história deles. E eu fico imaginando o Deus do trono, e falando assim, ei, Satanás, você tem planejado destruir meu povo, os meus filhos, trazendo muitos problemas. Mas, no mês de Adar, no mesmo dia 7, também foi o dia que Moisés nasceu. Então Moisés nasceu no dia 7 e morreu no dia 7. Já é coincidência, né? Irmãos, o que Deus quer falar com isso? No dia que o inimigo intentou destruir a sua vida, o nosso Deus do céu, que dirige a minha vida e a sua vida, porque assim, ó, aquilo que era para ser morte, destruição do meu povo, vai ser livramento e milagre. No mesmo mês que você planejou destruir a vida dessa mulher, desse homem, desse casamento, vai ser o mês que eu vou dar livramento e milagre. Rainha Esther, cheia de coragem, depois da exortação de Mordecai, diz, eu vou me apresentar. Jejuem por mim, 3 dias. Reúna todo o povo. Jejue. Porque eu vou me apresentar diante do rei. E se eu morrer, morri. Não parece uma coisa estranha, irmão? A menina Esther do verso 11, estava cheio de medo, porque ela não conhecia o seu propósito. A mulher Esther, do versículo 16, estava cheia de coragem por causa de uma palavra de exortação que Mordecai deu para ela. Isso muda a história de um povo. De repente, nessa tarde aqui, irmãos, tem pessoas que vão precisar de uma palavra tua, de coragem, de força, de ânimo, de despertamento de propósito. Sabe o que faz arrancar o medo, irmão? É quando a gente conhece qual é o propósito que Deus tem na minha e na sua vida. Eu não estou falando que medo é fácil. Tem hora que a gente treme nas bases. Mas quando a gente conhece qual é o propósito que Deus nos levantou nessa terra, a gente deixa o medo de lado e vai obedecer o propósito. E se tiver que morrer, morri, mas eu obedeci o propósito que Deus me colocou. Essa mulher, ela foi impactada pela palavra da mensagem de Mordecai, dizendo, Esther, se apresenta.
E Esther se apresenta, depois, se você for continuar lendo, é porque a gente não tem tempo e não dá. Se você for continuar lendo, você vai ver que Deus deu um grande livramento. Porque um novo decreto foi feito. Esther se apresenta diante do rei, dizendo: rei, eu sou judia. Se o senhor matar o povo, o senhor me mata. Tem hora que a gente tem que aprender a se revelar no momento certo. Sabe? Falar com Deus e dizer: Senhor, qual é o teu propósito? E Deus usa o rei Assuero para fazer um novo decreto e dizer: eu não posso revogar o anterior, mas eu posso dar um novo. E nesse novo está dizendo: os judeus têm direito de se defenderem. E diz a Bíblia que no dia 13 de Agar, 75 mil daqueles que se levantaram contra o povo de Israel foram mortos. Sabe quantos judeus foram mortos, irmão? Nenhum. Porque Deus deu um grande livramento para aquele povo. Por quê? Porque uma pessoa que estava no palácio, menina, não conhecia o seu propósito, foi despertada pela palavra de um homem para cumprir o propósito que Deus levantou ela para ser. Que eu e você nessa tarde, a gente possa saber qual é o nosso lugar. E aqui eu encerro, irmão, dizendo o seguinte: como Mordecai, cuide daqueles que Deus vai usar nos palácios da vida. De repente não vai ser você, mas você pode cuidar de alguém que Deus vai usar lá nos palácios. Como Mordecai, se posicione contra o pecado. Como Mordecai, não se proste diante do inimigo da minha alma e da sua alma. Não se proste. Como Mordecai, seja um despertador dos propósitos da vida dos irmãos. E como Esther, irmão, saiba ouvir conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Mas quem é que tem alimentado esses conselhos na nossa alma? É o ímpio, o cachaceiro? É o adúltero? É aquele amigo de trabalho que já está no 8º casamento e quer te ensinar alguma coisa sobre esse casamento para você? Quem são os conselheiros da nossa alma? E quando, como Esther, não se ensoberbeça quando Deus te exaltar. Se Deus te exaltar, irmão, continua ouvindo conselho. Quando você chegar nos lugares altos, continua tendo um coração humilde para ouvir conselhos. Como Esther, não permita que o palácio segue você. Às vezes a beleza do lugar é tão maravilhoso que a gente se esquece do propósito, a gente nem sabe qual é o propósito, porque eu me encantei com a beleza do lugar que Deus me exaltou. Mas não é à toa que Deus te exalta, irmão. Ele te exalta com um propósito. Nada na nossa vida é sem propósito. Tudo tem um propósito. E como Esther, quando você for despertada do seu propósito, busque a direção de Deus. Esther foi jejuar. Eu não sei o que eu vou falar para o rei. De repente você vai estar em algumas situações na sua vida, irmão, que você não sabe o que você vai dizer. Mas diz a Bíblia: olha, não se preocupe com o que você vai falar, pensar no momento certo. Está lá em Mateus, né? Deus vai colocar as palavras certas na tua boca e Deus vai ser honrado através disso. Amém? E eu queria orar por você. Porque... Qual o tempo aí, Laiane, que eu já até me perdi, não sei. É? Queridos, eu tenho plena convicção e certeza que tem pessoas aqui que vão ser exaltadas. E quando você estiver no lugar alto, se lembra dessa palavra, que não é minha, é de Deus para você. E quando você não chegar nos lugares altos, saiba que você vai ser um Mordecai na vida de alguém. Vai sustentar, vai despertar propósitos nela. Ei, mulher, Deus não te chamou para essa vida. Deus te chamou para uma vida de propósito, de santidade, de comunhão com Deus. De vida de altar. Sabe? Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Pai querido, Deus de amor. Diante das ovelhas que o Senhor reuniu nesse auditório. Pessoas que eu não conheço. Pessoas, ó Pai, que o Senhor conhece. Porque o Senhor já escreveu a história.
E o Senhor, através dessa palavra, tem alertado aqueles que vão chegar nos lugares altos, para que não se ensoberbeça, para que não saiba qual é o propósito para que ela foi colocada naquele posto, naquele lugar. Eu creio, ó Deus, que o Senhor está levantando nessa tarde aqui Mordecais, por pessoas que não vão entrar nos palácios, mas vão estar lá sustentando, orando, despertando propósitos, para que vidas possam cumprir o objetivo. Senhor, abençoa essa igreja, abençoa teus filhos, traz paz, alegria, gozo, esperança, e sabendo que eles podem e serão usados pelo Senhor com um propósito nessa terra. Deus, eu te agradeço essa oportunidade, te louvo em nome de Jesus. Amém. Fique de pé, por favor. Aleluia. Eu não sei como é que você foi visitado nessa tarde, mas eu estou sem palavras aqui, né? Glória a Deus. Estenda tuas mãos aos céus assim. Diz: Deus, fala comigo assim: Deus, eu sou um privilegiado de estar na tua presença, aonde se reúnem 2 ou 3 no teu nome, tu se faz presente. E eu sou privilegiado de desfrutar desse ambiente aonde a tua palavra me guia, me instrui, me alimenta, me sacia. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus neste lugar? Glória a Deus, glória a Deus. Com as tuas mãos erguidas, que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.